que parecia óbvio novamente se concretizou. Agora cientificamente, pessoal. A arborização das áreas de pastagem são mesmo extremamente benéficas, né? Essas áreas são extremamente benéficas para a criação de gado. O conforto térmico, uma das recomendações de práticas de bem-estar animal, ajuda no desenvolvimento dos bovinos, tanto na parte de crescimento, que está relacionada à engorda, como na reprodução. É o que mostrou uma pesquisa feita na Fazenda Experimental da Embrapa Pecuária Sudeste, localizada em São Carlos, interior de São Paulo, a Fazenda Canchim. O estudo envolveu garrotes das raças Nelore e Canchim. E o gado criado no meio das árvores respondeu muito melhor que os animais criados a pleno sol. Então bora lá para Embrapa, né? Vamos até São Carlos conversar com um dos cabeças desse trabalho, é o pesquisador Alexandre Rosseto Garcia. Doutor Alexandre, muito bom dia, seja bem-vindo novamente ao Giro do Boi. Bom dia, Mauro. Prazer estar com vocês aí. Bom dia a todos os espectadores do Giro do Boi. Eu me lembro, a gente visitando a nossa equipe de reportagem há uns anos atrás, ela começava a destacar esse trabalho inicial de vocês, mostrando a importância da arborização, do conforto térmico para a criação de gado. Agora me parece que ela se concretizou, não é mesmo? Explica um pouquinho para a gente como é que foi essa pesquisa, quanto tempo levou e os objetivos dela, doutor Alexandre. Mauro, essa pesquisa, ela vem sendo conduzida, né? Tem uma linha de pesquisa que começou aí em 2011, aqui na unidade, né? Com a temática de conforto térmico dos bovinos de corte criados a pasto dentro de sistemas integrados, né? E mais especificamente ou dos ILPF, que tem o sistema silvopastoril como uma das modalidades. Então a gente já testou várias categorias animais aqui, né? Vacas com bezerro ao pé, vacas doadoras de embrião, novilhas, animais de terminação. E nesse experimento especificamente, né, que a gente está falando agora os resultados, foi um trabalho financiado pela Embrapa e pela FAPESP, né, uma parceria grande com outras universidades, né, e outros grupos de pesquisa. E nós testamos basicamente a mensuração do conforto térmico oferecida para touros jovens, né? Tá. Era uma categoria que até então a gente não tinha trabalhado. Entendi. Ela durou pouco mais de um ano essa pesquisa, foi isso? Sim, foram 14 meses de experimentação para essa categoria especificamente, né? Os nossos animais, eles entraram com 2 anos, né? E a gente acompanhou ao longo desses 14 meses de coletas de dados, né? Não somente o acompanhamento dos dados de campo, né? São os dados ambientais, né, bem como os dados individuais, né, do ponto de vista de qualidade de sêmen, ultrassonografia testicular desses touros jovens, crescimento, que é extremamente importante, né, obviamente, para o gado de corte, e outros indicadores de bem-estar, como, por exemplo, aqueles relacionados ao ambiente, como os índices de conforto térmico e temperatura e umidade relativa do ar. Essas imagens que vocês estão vendo em todo o Brasil e no mundo todo são exatamente dos animais que passaram por esse experimento desenvolvido pelo pessoal, pelos pesquisadores lá da Embrapa Pecuária Sudeste, e que me parece também vocês contaram com a parceria de várias universidades do Brasil e até fora do país também, doutor Alexandre. Sim, foi uma equipe multidisciplinar, né? Então, com pesquisadores de várias especialidades, da Universidade de São Paulo, da Universidade Federal do Pará, onde eu também atuo como professor na pós-graduação, da Universidade Federal Fluminense e de fora do Brasil, da Universidade de Bolonha, né, com os nossos colegas que também são especialistas em conforto e bem-estar animal, e da Universidade de Milão, que tem um grupo muito forte na parte de termografia veterinária, que é uma técnica que a gente usa para avaliar também a temperatura de superfície, não só dos animais, como do ambiente externo. E essa interação com os colegas de outras instituições foi bastante salutar para a gente chegar aí aos resultados. Um abraço para o Edim Torcato, para o pessoal, para o Cícero Souza, para o Alaor Júnior. O Alaor, ele é de Uberlândia. Ele está perguntando, daqui a pouco o senhor vai responder essa, quem respondeu melhor a essa pesquisa, o Canchim ou o Nelore? Mas eu queria mandar um abraço também para o Marcelo Melo, ele está acompanhando a gente lá de Massachusetts, nos Estados Unidos, para o Zé Flávio, aqui em Sorriso, Mato Grosso, e para o Glaucimar Souza, que também está lá na terra do Tio Sam,
E o Marcelo Melo conhece a pecuária norte-americana, ele está dizendo para mim que não existe esse tipo de manejo por lá. É um privilégio nosso aqui, dos nossos trópicos. Olha que maravilha, doutor Alexandre. Você sabe, Mauro, que o ano passado nós estivemos no Congresso de Zootecnia Internacional, que foi feito em Lyon, na França, Uhum, e um dos grandes temas lá foi os sistemas sustentáveis na pecuária, sei. né? Tanto na pecuária de leite quanto pecuária de corte. E para nossa satisfação, né, é, alguns trabalhos da Embrapa foram mostrados, não só aqueles trabalhos que nós levamos, bem como de alguns pesquisadores que são referências mundiais também em sistemas sustentáveis de produção, que mostraram resultados da Embrapa, experimentos feitos no Brasil, tanto na Amazônia, no Cerrado, aqui no bioma Mata Atlântica, e mostrando a positividade do uso desses sistemas integrados. Uhum. Então, o mundo já começa a prestar atenção a isso, e algumas visitas técnicas que nós fizemos lá, na França, Ah. apontaram que esses sistemas com integração de árvores também é de bastante interesse por parte agora de países que estão começando a sofrer cada vez mais com ondas de calor mais intensas, coisa que era um problema só do mundo tropical e hoje está se generalizando para o planeta todo. Olha só que maravilha, gente. É o mundo inteiro agora se curvando, né? A pesquisa, ao trabalho que já é feito há muito tempo de sustentabilidade, não só na questão, na esfera econômica e social, mas agora principalmente mostrando essas coisas ambientais. Entendeu? Agora o mundo está conhecendo de fato o Brasil. Que bom, né? É isso que você tem que mostrar aí da sua propriedade, mostrar essa sustentabilidade, esse respeito que você tem à sua propriedade, as suas áreas de capões, de reserva, nascentes, essas arborizações que são fantásticas, conforto térmico aí, ó. E essa pergunta aqui do Alaor, lá de Uberlândia, quem respondeu melhor nessa pesquisa de vocês aí, doutor? O Canchinho ou o Nelore? Pergunta é muito boa. Nós trabalhamos com 64 animais nesse experimento, foram 32 touros jovens Nelore e 32 touros jovens Canchim. Aham. Eles eram contemporâneos, nascidos na mesma estação de monta, né? E a gente tentou homogeneizar a questão da paternidade, né, em relação aos lotes experimentais, para que a gente não tivesse muita influência do pai, né, dos garrotes em relação ao seu desenvolvimento, porque isso pesa Perfeito. bastante quando a gente faz o delineamento experimental. Uhum. O que nós monitoramos? Nós monitoramos as respostas térmicas dos animais, utilizando câmeras sensoriais chamadas termógrafos, que são, de falar muito simplesmente, são câmeras que registram imagens térmicas que depois a gente consegue traduzir isso em números para a gente ver a temperatura de superfície dos animais e a Aham. temperatura de superfície do ambiente. Não houve diferença significativa em relação à temperatura de superfície de Nelore e de Canchim, né? Sei. E outros indicadores térmicos, como por exemplo, nível de cortisol, que é o hormônio que sinaliza o estresse, a gente também não teve diferença entre eles. Agora, uma questão muito importante que a gente tem que prestar atenção é a seguinte, né? Nós estamos falando de Nelore, que é a base do nosso rebanho de corte, aí, mais de 85% dos nossos animais de corte são Nelores ou anelorados, e do Canchim, que é uma raça composta adaptada ao trópico, né? Uhum. É desenvolvida aqui no Brasil cujo berço é aqui, inclusive, na unidade da Embrapa Pecuária Sudeste, em São Carlos. Apesar do Nelore ser um animal muito resistente ao calor por questão da sua origem, né, indiana, a gente não pode admitir que esses animais eles sejam inquebráveis, né, entre aspas aí. Por quê? Porque óbvio que todo organismo vivo tem uma capacidade limite máxima de suporte a um determinado tipo de desafio. E Sei. com o estresse pelo calor não é diferente, em que pese o Nelore ser um animal extremamente adaptado, né? Uhum. Então, fornecer sombreamento para os animais zebuínos, e aí estou falando de Nelore, mas falo de Guzerá, Tabapuã, falo de Gir, de Indo-Brasil, né? É importante para a gente elevar o conforto desses animais, melhorar o desempenho e, nesse caso, o que a gente comprovou também, melhorar o desempenho reprodutivo e, consequentemente, a fertilidade. Aí aquela coisa também do zebuzeiro falar assim, ah, meu gado é zebu, tal, ele aguenta desaforo. Pode até aguentar em termos de desconforto térmico, aquelas coisas. Mas se você oferecer uma coisa, um conforto melhor, né, um manejo melhor para esse animal, é óbvio que ele vai responder ainda melhor. Entendeu? É coisa Uma, é, óbvia, né, doutor? É, assim, uma coisa importante da gente entender é que o bovino, ele é um animal
que a gente chama de endotérmico. Então, ele consegue regular a sua temperatura interna numa faixa relativamente estreita, né, de temperatura. Quando a temperatura do ar sobe muito e ele recebe grande quantidade de radiação solar sobre ele, automaticamente ele precisa acionar mecanismos de perda de calor. Uhum. Então, mesmo que o animal, por exemplo, o zebu, né, ou o Nelore especificamente, ele não esteja demonstrando a gente que ele está com uma situação de estresse, porque ele de fato é mais resiliente ao estresse pelo calor, ele já ativou mecanismos para poder fazer essa troca de calor com o meio e perder. E esses mecanismos, na maior parte das vezes, eles são mecanismos ativos, o que significa dizer que há um gasto de energia para que ele possa perder esse calor. Entende? Então, todas as vezes que ele aumenta a frequência respiratória, que ele precisa suar mais, né? Aumentar a quantidade de suor que seja ejetado para a pele, esses são mecanismos que gastam energia. E Sim. quando gasta energia, essa energia ela vem de onde? Do pasto, da forragem que ele consome. E, consequentemente, quem paga por essa termorregulação é o produtor, mesmo que ele não perceba, né? Então, isso é importante. Não é porque o animal não está demonstrando para a gente que ele está termorregulando bem e perdendo essa energia, que essa energia não deixa de ser gasta, né? E ela tem um É, custo para o produtor. é verdade. Um abraço para o Gilberto Detone do Rio de Janeiro. Tá todo mundo parabenizando esse trabalho de vocês mais uma vez, assim como Osmar Siqueira, lá da Fazenda Bandeirantes de Leopoldo Bulhões, Goiás. Um abraço pessoal do Ceará, Fazenda Santa Cruz de Acopiara. Também o pessoal da Fazenda Mata do Morro de Bela Vista, Goiás. O Rubens Souza está dizendo que ele tem um trabalho de arborização na fazenda dele e é sensacional, ele é testemunha disso, assim como o Ítalo Castro, de Colorado, Rondônia, e o Pedro Rocha, de Fraiburgo, Santa Catarina. Doutor, me parece que eu vi ali alguma coisa, eu não sei que tipo de árvore que vocês fizeram esse experimento. Foi com eucalipto, mas eu te pergunto, tem tantas outras partes de reflorestamento sendo feitas, por exemplo, com teca, com pinos, Sim, com árvores nativas. Dá para fazer com todo esse tipo de árvore, é isso? dá sim, Mauro. Inclusive, o arranjo que é feito dentro do sistema de LPF, Ah, ele não necessariamente é o mesmo para cada produtor rural. Primeira questão importante, é necessário a gente respeitar a vocação do produtor e o mercado local, né? Então, tá. nesse caso, a gente trabalhou com o eucalipto urograndes, né, o Clone GG100, integrado com Braquiária brisanta, cultivar piatã, que é um cultivar desenvolvido pela Embrapa, que é Exato. um pouco mais resistente à menor quantidade de radiação solar incidente. Se você olhar aqui, na própria imagem que a gente está vendo aí, a gente nota, né, que na área onde tem aí as árvores, você tem muito próximo do fuste dela aí por conta do horário, Aham. menor incidência de radiação. Isso é benéfico para os animais, mas também traz um impacto, digamos assim, não tão favorável para o crescimento se o crescimento do capim, né, se o capim não for adaptado a essa condição. A gente usou eucalipto porque aqui na região existe uma demanda para esse tipo de árvore. Uhum. Mas nós já fizemos outro experimento com um mogno africano, um ninho indiano, nós já fizemos experimentos com teca, já fizemos experimentos com ipê rosa, e a gente tem, inclusive no campo experimental da Embrapa, um sistema silvipastoril com árvores nativas, Que né? Não é legal. esse da imagem aí que aparece agora, mas que a gente vem também trabalhando com a questão de serviços ambientais que as árvores nativas também podem criar, né? Dentro de um sistema integrado como esse. Então, a gente pode pensar em árvores para produção de celulose, para produção de madeira, né, para construção ou para mobília. A gente pode pensar em árvores frutíferas, né? Região do Pará, por exemplo, tem vários sistemas integrados para pequenos ruminantes, com árvores frutíferas da região, né, trabalhando com cupuaçu. Tem algumas árvores que não são nativas, mas são incorporadas, como por exemplo a cerola, né? Uhum. E árvores que, inclusive, podem ser utilizadas na indústria química e farmacêutica, né? Como é o próprio caso do ninho indiano, né? Então, o arranjo é diferente à medida que o mercado local pede ou oportuniza, né, a utilização de árvores que podem ser as mais diversas, né? E é por isso que o produtor tem que estar atento, porque quando ele incorpora a produção arbórea na produção pastoril, né, ele ganha, na verdade, um componente a mais de renda dentro da propriedade. Um abraço para o Edson lá do Paraná. Ele falou: Mauro, eu tenho aqui vários bosques de aroeira pimenteira.
Deve ser bom, né? Com certeza, né? Ainda mais a aroeira, parece que tem alguns estados que é proibido até a aroeira é fantástica, né? Acho que está dizendo que tudo. Então, além de melhorar essa produção do seu gado, melhora o crescimento, a engorda, a parte reprodutiva dos touros, é uma fonte de renda nova para o pecuarista. E outra coisa, é uma aspiração mundial, uma exigência do consumidor mundial por essas questões ambientais, né, doutor? Essa é a última pergunta que eu te faço e mais detalhes dessa pesquisa, com certeza a gente encontra em artigos publicados por vocês aí da Pecuária Sudeste, né? Os ganhos são fantásticos. A gente monitorou esses sistemas utilizando câmeras termais embarcadas em avião durante 14 meses. A gente viu a formação de ilhas de conforto térmico dentro das áreas de pastagem arborizada e a formação de ilhas de calor naquelas pastagens não arborizadas. É um conceito que a gente traz, né, da cidade grande, né, das áreas urbanizadas, mas que acontece, a gente comprovou que acontece também dentro das pastagens. E esse olhar sensível que o produtor de gado de corte e de leite tem que ter, como tem, né, o produtor de aves, por exemplo, que a menor mudança, né, de clima, ele toma decisões de operação e de manejo que refletem ganhos muito expressivos, porque você está trabalhando em escala, né? No gado de corte não é Exato. diferente. A gente observou grandes ganhos nos animais, né? Assim, o parênquima testicular desses touros, ele foi muito melhor, né? E é o primeiro sinalizador de que se um animal vai ter problema de sêmen lá na frente, quando tem uma mudança no parênquima testicular, isso já é um primeiro indicativo clínico de futuros problemas em relação à qualidade do sêmen. E por isso que a gente vem trabalhando nessa linha também da reprodução, como nós já fizemos com vacas doadoras de embrião, que a gente teve resultados excelentes, né, e superiores para vacas doadoras de embrião criadas em áreas sombreadas, e que a gente precisa mudar alguns conceitos, né? O sistema sombreado é um sistema que pode ser utilizado para preparação de touros jovens que vão servir em estação de monta, né? Porque preserva, né, a saúde reprodutiva do indivíduo, consequentemente o prepara para o desafio que ele vai sofrer, né, ao longo do período de estação de monta, que é o período quente e úmido na maior parte do Brasil, mas a gente também pode pensar na utilização desses sistemas para conferir mais conforto também para os animais que estão dentro de centrais de inseminação artificial. Que a gente sabe que os touros de central eles têm um manejo muito sensível, são animais sujeitos a uma dieta especial. O espaço físico que eles têm de movimentação é menor do que um animal criado em área de pastagem e o conforto deles também precisa ser elevado, né? Uhum. Para a gente ter impactos positivos do ponto de vista reprodutivo. E só para fechar a minha fala, Mauro, do ponto de vista comercial, a questão do bem-estar animal é fundamental. Se a gente não criar os nossos animais numa condição de bem-estar elevado, a gente nunca vai conseguir romper algumas barreiras que são barreiras não tarifárias, mas que os países que mais pagam pela tonelada da carne de qualidade, eles nos impõem e nos exigem. Então, o bem-estar hoje não é um modismo, é uma questão central da produção, seja de carne, seja de leite, para o nosso país. É verdade, é verdade. Interfere em tudo, né? Um animal desestressado, um animal criado com racionalidade, ele responde melhor aos medicamentos. A carne dele, o pH é inalterado, é muito melhor. E aí, essa produtividade e essas questões ambientais. Então, procure mais informações sobre esse trabalho fantástico, mais um, né? O trabalho fantástico do pessoal da Embrapa. Eu agradeço. Aquela coisa, para encerrar, né? Quem é que não gosta de sombra e água fresca? É aquela coisa, né? Todo mundo gosta, inclusive do nosso boi, o nosso gado, o nosso rebanho. Eu agradeço ao doutor Alexandre Rosseto Garcia, pesquisador da Embrapa Pecuária Sudeste. Muito obrigado, doutor, por essas explicações aí. Parabéns mais uma vez pelo belíssimo trabalho de vocês. Mauro, eu que agradeço. Da última vez que a gente se viu foi um pouco antes da pandemia, vocês estiveram aqui com a sua equipe. Isso. A pesquisa não parou, né? E hoje nós temos resultados para entregar aí para a sociedade e para o produtor e já convidamos vocês aí e todos os produtores que quiserem conhecer nosso campo experimental, estamos sempre de porteiras abertas para vocês. Legal. Em breve o Giro do Boi desembarca aí para trazer essas últimas novidades aí envolvendo a pesquisa, a ciência, a academia lá em prol da pecuária brasileira. Muito obrigado, doutor. Um abraço, será um prazer. Um abraço.